Olá malta, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar aqui um pouco sobre motores JTD, Multijet, JTD-M e JTD-M2. Quais é que são aqui as diferenças entre estas designações, porque é que elas existem e quais é que são as particularidades dessas mesmas motorizações. Muito bem, vamos falar aqui um pouco sobre os motores JTD. Apareceram inicialmente no Alfa 156. Houve o 145 e 146 que saiu com esse motor em alguns países, não foi todos. Oficialmente o motor saiu de vez no 156. E saiu com o motor 105, 110 e 115. E outros, mas agora não importa. Vamos aqui depois ver isso. Principalmente estes dois, 110 e 115 cavalos, são especialmente agradáveis. Já têm geometria variável. Ao contrário do 105 cavalos, tem geometria fixa e não tem borboleta de admissão, o que não ajuda nada à durabilidade do volante motor, como já sabemos também. Foi de 97 a 99, este aqui, e já não há assim muitos, portanto, basicamente o que eu quero dizer é que o 110, 115 e todos daí para a frente têm borboleta de admissão, elétrica, pneumática, seja lá o que for, e que vai a funcionar, claro, vai ajudar a que o volante motor não se desfaça todo em 6 meses. Eu já falei disso várias vezes, se é novidade para vocês, em baixo na descrição vão estar vários vídeos para explicar como é que isso funciona e porquê. Na sigla JTD muitas vezes vem acompanhado com Unijet, principalmente nos motores Iveco, dizia lá mesmo atrás Unijet. Isso quer dizer que é uma única injeção por ciclo. Cada vez que o motor faz um ciclo, vai haver uma injeção principal. Isso pode não parecer nada de extraordinário, ok? Mas isto é o começo de algo muito mais para a frente. Apesar de ter apenas uma injeção por ciclo, vai ser acompanhado por uma pré-injeção e uma pós-injeção. Quando é que acontecem essas prés e pós? Quando nós temos o cilindro a descer, volta abaixo e fecha as válvulas para começar a comprimir, mesmo quando o motor está em baixo e está a preparar-se para ir para cima, vamos ter uma pré-injeção. Isto é mais como motor frio, ok? O que é que isso vai fazer? Vai fazer com que vai preparar a câmara de combustão para aceitar a injeção principal. Se nós tivermos uma injeção associada à outra, vai ter um comportamento muito mais suave, mas ao mesmo tempo mais eficiente. Não vai ser uma coisa tão repentina se tivesse apenas uma injeção principal. Como é o caso, por exemplo, dos motores turbodiesel antes destes aqui. No caso do meu 155, que é bastante ruidoso, só tem uma injeção para sempre. Então nós, ao fazermos esta pré-preparação da câmara de combustão, quando o pistão estiver no PMS, estiver mesmo lá em cima, e receber com a injeção principal que vem do injetor eletrónico, a câmara de combustão já está muito mais quente por causa da pré-injeção e já está muito mais preparada em termos de mistura para levar com a injeção em cima. A injeção principal é a injeção que provoca a potência. A pré-injeção e a pós-injeção não provocam qualquer tipo de benefício de potência, mas vão fazer com que a injeção principal seja muito mais poderosa, percebem? Não ajudam diretamente, mas ajudam totalmente. Este injetor aqui está ligado a eletrónico e está ligado a uma unidade de comando do motor e essa unidade tem agora toda a disponibilidade de comandar este injetor quando lhe venha a apetecer. Isso é especialmente bom porque nós conseguimos ter uma pré-injeção, uma injeção principal e uma pós, independentemente do sítio de que o motor esteja. Portanto, não existe uma obrigação mecânica, como era o caso do turbodiesel, para haver uma injeção principal naquele sítio, porque era a única hipótese. Bem, não era a única, mas para criar um sistema de pré, pós e injeção principal mecanicamente, teríamos de ter uma bomba muito mais complexa e os custos eram muito superiores a fazer um sistema deste estilo Common Rail. O sistema Common Rail é de certeza um dos melhores, se não o melhor sistema de injeção de combustível diesel que existe. Até mais eficiente e eficaz do que o sistema injetor-bomba, tanto que quem usa esse sistema, que não é só o Volkswagen, já não tem esse sistema em funcionamento, ok? Em temperaturas 0 graus centígrados para cima, a vela de incandescência não é precisa para pôr o carro a trabalhar. Ponto final. Em qualquer motor de injeção direta a diesel, não é preciso vela de ignição para pôr o carro a trabalhar acima dos 0 graus. Abaixo dos 0 graus ajuda, mas não é decisiva. Ok? Ajuda bastante, mas não é decisiva. Mas ela está aqui e trabalha mais do que nunca.
Ela vai trabalhar, quando nós colocamos a ignição ligada e não ligamos o motor, vai estar a trabalhar, mesmo acima dos 0 graus. E quando pomos o motor a trabalhar e fica a trabalhar nos primeiros minutos, ela vai ficar a trabalhar permanentemente e vai ficar a trabalhar em conjunto, ou o tempo que ela está a trabalhar, é em conjunto normalmente com a primeira pré-injeção. Qual é que é a função da vela de pré-incandescência? Aquecer a câmara de combustão. E qual é que é a função da pré-injeção? Aquecer a câmara de combustão. Estas duas coisas vão aquecer a câmara de combustão à temperatura ideal. Quando, à volta da câmara de combustão, o líquido já está a uma temperatura de serviço decente, vamos chamar 85 graus, para sermos planos, a pré-injeção e aqui a velazinha vão desligar. Até desligam um pouco antes, mas vamos ser aqui mais, vamos ser mais transversais para ser mais fácil de perceber. Quando as condições já estão preparadas, a pré-injeção e a vela vão sair fora do esquema, E também a pós-injeção poderá ou não sair fora do esquema. A pós-injeção vai servir também para preparar para o novo ciclo e vai ajudar a aquecer toda a linha de escape, aquecer também caso tenha fio de partículas, mas já lá vamos, Mais uma vez, tornar toda a reação o mais homogénea possível. Tornar todas as transições o mais homogéneas possível e mais eficazes e eficientes possível. Sobre aqui o termostato e a temperatura, eu já fiz vídeos para isso. Estão ali aqueles termostatos que eu já fiz um vídeo. Está em baixo na descrição, se quiserem perceber com mais certeza qual é que é a extrema importância do termostato no motor moderno, e também no motor mais antigo, mas no moderno é crucial. Portanto, vejam em baixo para conseguirem perceber melhor. Portanto, esta primeira parte penso que está percebida. Eu sei que isto é um bocadinho complexo e já sai fora um pouco do vosso conhecimento. E não precisam de saber isto. É como aquilo que eu fiz da Red Can. Vocês não precisam de saber, mas é mais a título de curiosidade e para acabar um bocado com as discussões do que é o quê. Aquilo que eu vou falar aqui às vezes pode divergir um bocado dentro do grupo FCA, porque o que é verdade para um multijet num Fiat pode ser na verdade na multijet para um Alfa Romeo ou para um Lancia. Depende daquilo que cada marca dentro do grupo quis fazer com o automóvel e também ao abrigo das emissões que estavam na altura em legislação. Portanto, isto é um básico que nós temos aqui que vai servir para eu vos explicar o que é que significa cada sigla. E este número aqui no meio pode divergir um pouco conforme os anos de fabrico e tudo mais, mas isso não importa assim muito. Portanto, para o multijet, nós temos exatamente... portanto, o multijet já vai pertencer aqui ao Euro 3 e aqui ao Euro 2, Euro 4 e Euro 5. Mas lá está, há aqui fronteiras, há aqui linhas cinzentas, há aqui coisas que depois escapam um bocadinho, são aquelas lacunas na lei, mas basicamente é isto, Vamos ter exatamente a mesma coisa, uma pré-injeção, uma injeção principal, uma pós-injeção e mais uma injeção escondida, porque aqui começa a entrar os DPRs. Nem todos tinham, depende dos países. Portanto, isto está esclarecido, isto também, isto aqui já acabamos. E o 3, o que é que significa? Esta injeção principal é o mais engraçado deste vídeo. Eu quando fiz a formação desta injeção principal, já estão a ver onde é que isto vai dar, fiquei um bocado... Bem, isto é surreal quase. Qual é que é o tempo que vocês acham que o motor a trabalhar às 4.000 rotações, o tempo que vocês acham que tem para o injetor fazer uma injeção? Estamos a falar em milissegundos. A injeção principal continua a ser só uma, mas parece como se fossem 3. A pré, a principal e a pós. Mas na verdade nós temos aqui a pré antes e a pós antes. Então, durante a injeção principal, esta divide-se em 3 injeções. Isto é num espaço de 2-3 milissegundos. É uma coisa mesmo muito rápida. Enquanto o Unijet só faz a pré, a principal e a pós, a Multijet faz 3. Faz 3, além da pré e da pós, faz 1, 2, 3. Durante o ciclo, portanto, enquanto nós temos aqui o cilindro em PMS, ele faz esta repartição de injeção para ser mais uma vez, o mais suave possível. O motor multijet 16 válvulas é muito mais suave do que o JTD 8 válvulas. Tem os seus stresses, mas em relação ao JTD, mas não vamos falar disso agora porque isso tem a ver com a EGR e basicamente é isso. Esta injeção está-se a dividir cada vez mais para haver um doseamento perfeito da entrega do combustível. Enquanto o combustão está a subir, em vez de dar uma injeção gigante, dá-lhe umas injeções mais pequeninas, mas dentro da mesma duração e quantidade de combustível. Mas em vez de dar uma injeção grande, com uma seringa grande, dá-lhe uma injeção com a mesma seringa, mas dá-lhe assim só aos bocadinhos, como a gente fazia com os meus garotos para mandar as seringadas a brincar com o pessoal. Portanto, temos a mesma duração de injeção,
Até podemos ter a mesma quantidade de combustível, ok? Mas aqui está repartida em 3 injeções. Eu acho que isto é muito engraçado. Não acontece em toda a faixa de rotação. Acontece principalmente até às 3.000 rotações. O que depois começa a acontecer das 3.000 para cima, começa a passar esta tripla para uma dupla e finalmente uma dupla para uma única. Basicamente passa a unijet quando já vamos em rotações mais elevadas. Okay? E agora vamos copiar isto para aqui. JTDM, a mesma coisa, mas o ciclo principal, 1, 2, 3, 4, 5 e uma pós. Temos 5 divisões de injeção principal, mais a pré e mais a pós. JTDM2 pode ir até 8. 8 injeções não quer dizer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu só consegui, nós em laboratório fizemos aqui os testes destas 8. Quando nós fazemos formações, temos um laboratório em que vamos com o osciloscópio ver estas injeções. Só acontece em ocasiões muito específicas, enquanto está a fazer regenerações, enquanto está a fazer pré-aquecimento, enquanto está a fazer um determinado tipo de coisas. Normalmente a injeção de 8 é basicamente uma de 5 alongada a 8, ok? E aqui a mesma coisa, de 5 é uma de 5, era uma de 3, mas alonga a 5. Basicamente a maior parte do tempo é uma de 3 e depois quando é necessário passa a 5. Portanto, são injeções muito flexíveis. Elas conseguem ter uma flexibilidade muito grande. O que cria um problema muito grande nos injetores. O injetor, comandado eletricamente, é um injetor eletromecânico. Ele leva uma descarga elétrica para abrir. Portanto, nós temos aqui uma injeção de 300 bares ao volantinho. E estes 300 bares estão constantemente aqui à espera, atrás do injetor. O injetor está sempre carregado com 300 bares. Pode ir até aos 2000 bares, ok? Ao volantinho, não. No funcionamento total do motor. Assim que ele leva com uma descarga elétrica, o tempo dessa descarga, vamos imaginar 5 milissegundos, durante 5 milissegundos há uma descarga a 300 bares para a câmara de combustão. Okay? Assim que é retirado essa corrente elétrica, o injetor, por mola, fecha o bico. O atraso desta mola determina... Estamos aí já um bocado mais longe do que eu estava a imaginar, do que eu estava à espera para este vídeo. O atraso desta mola determina a velocidade em que o injetor vai fechar. Por isso é que é mais fácil fazer injeções múltiplas, porque o injetor não é obrigado a recuperar tanta. Portanto, se levar com uma seringada grande, vai demorar mais tempo a mola a recuperar a abertura do injetor. Se o injetor abrir mais vezes, mas menos tempo, a mola tem que fazer menos trabalho. Mas por causa de ser um sistema mecânico, que tem sempre alguns atrasos mecânicos, passou a incluir-se noutras marcas. Na Fiat ainda não se começou a ver, mas como nós agora estamos ligados à PSA, existe piezoelétrico. São tão maus. 3008, 308, 5008 foram os que começaram a aparecer com esse sistema. Foi horrível, terrível, e fiz, não foi centenas, mas foi dezenas de garantias por causa disso. Piezoelétrico é um injetor que não tem molas, não é um injetor de reação mecânica. No injetor bomba é outra coisa. No injetor piezoelétrico, nós temos um impulso para abrir o injetor e temos um impulso contrário, com polaridade oposta, para fechar o injetor. É uma reação muito mais rápida. Está sempre a fazer isto. Mais, menos, mais. Mais, menos, mais. Enquanto um injetor normal, elétrico, eletromecânico, só faz mais, menos, ok? Então, o problema do piezoelétrico é que, pronto, não sei porque varia muito, é mesmo muito mau. Mas é muito mais rápido no seu controle e é muito mais eficiente para sistemas de 5 e 8, para injeções principais. O Volkswagen usa muito isto e também tem alguns stresses. Pronto, também já são tecnologias que já estão em vias de acabamento, porque os motores, isto aqui vai acabar tudo, quer não, daqui a sei lá quantos anos, mas vai acabar. Portanto, é assim que funciona. Eu poderei falar mais sobre injetor-bomba e piezos e tudo mais, mas não neste vídeo, ok? Portanto, o que é que falta aqui? Falta estas aqui escondidas. Nós já sabemos quais é que são pré, principal e pós. Aqui a mesma coisa, aqui a mesma coisa. Nos carros tem filtro de partículas, com ou sem ureia, com ou sem aditivo, com ou sem serina, com ou sem... Seja lá o que for. Se tiver um sistema de tratamento de partículas, nós vamos ter sempre, além disto tudo, no ciclo de escape, enquanto o escape está aberto, nós temos uma injeção de combustível
a ir diretamente para o escape. Nós temos diesel incandescente a arder a ir para o escape. Passa pelo turbo, passa por aquela coisa toda, de pré-catalisadores, aquilo tudo, e chega ao DPF ou ao FAP e queima, ajuda a queimar. Quando não vai para lá, qual é que é o perigo disto? É que se o motor não estiver quente, e aqui estou já ao vídeo sobre ali os termostatos, se o motor não estiver quente o suficiente, se o termostato estiver avariado, não há expansão suficiente aqui dentro e o combustível começa a ir para o óleo. Por isso é que é importante termos o termostato a funcionar em pleno. Ok. Mais uma injeção no fim do ciclo todo, no fim daquela barafunda toda, quando é a altura de descarregar tudo para o escape, descarrega-se também um bocado de combustível incandescente para ajudar aqui na queima do fio de partículas. Igual para todos os sistemas, igual para todas as marcas, CDIs, TDIs, aquela coisa toda. Falando aí rapidamente de CDI e DTI, os BMWs que é só o D, porque é que eles não têm estas coisas todas? Isto é tudo uma questão de marketing. Isto ajuda a vender. Isto aqui, estas siglas todas, só ajudam para vender. Porque nos CDIs existe o Dijet, existe Multijet, existe 5 injeções, existe 8, existe tudo e mais alguma coisa tal e qual como aqui está. Porque isto é tudo Bosch. Tudo o que aqui está é Bosch. Ok? Só que naquelas marcas, eles não têm tanta necessidade de empurrar esta tecnologia em termos de marketing, porque já estão estabelecidos. Eles não precisam de empurrar isto. Eles estão a empurrar outras coisas. Estão a empurrar sistemas de entretenimento, estão a empurrar conforto, outras coisas. A BMW só tem lá um D, não é? Cada um D. Já é um D desde 98 e continua a ser um D. E vai ser um D até morrer. Mas dentro daquele D tem isto, tem isto, tem isto, tem isto, tem aquilo. Os TDIs a mesma coisa e mais os injetor-bombas. Nós temos TDIs com injetor-bomba, com on-rail, com piezoelétrico, com a bomba injetora normal. Portanto, eles não têm aquela necessidade de fazer disto argumento de venda. Para nós, fazemos argumento de venda. Porque sim, porque calhou, porque lhes apeteceu. E é por causa destas diferenças que existem estas siglas nos carros e é por causa... E dentro destas siglas sabemos agora o que é que serve cada tipo de injeção. No próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre injeção. Sobre correção de injeção. Eu já fiz um vídeo para isso, mas não ficou assim muito explícito. Vou explicar no fundamento como é que a unidade de comando motor reconhece e percebe quando é que é necessário haver um retorno de injeção, um controlo e uma compensação de injeção. Acho que é giro, não é? Até à próxima, pessoal. Tchau!